Imagine que você é um hominídeo nas planícies da África há 3,5 milhões de anos. Você é um pequeno Australopithecus afarensis, com um cérebro pequeno. Você é Lucy e ouve um farfalhar na grama. Pode ser um predador perigoso ou apenas o vento. Se você acha que o farfalhar na grama é um predador perigoso e acaba sendo apenas o vento, você cometeu um erro do tipo 1 na cognição, um falso positivo. Pensamos que o vento estava conectado a algo e não estava. A estava conectado a B e não estava. Isso é um falso positivo relativamente inofensivo. Mas se você acha que o farfalhar na grama é apenas o vento e acaba sendo um predador perigoso, seu almoço, parabéns, você acabou de receber um prêmio Darwin por se retirar do pool de genes cedo antes de se reproduzir. Somos descendentes daqueles com maior tendência a cometer erros do tipo 1, falsos positivos, em vez de erros do tipo 2, falsos negativos. Por que você não pode apenas ficar na grama e coletar dados suficientes para chegar à resposta correta? E a resposta é que os predadores não esperam que as presas coletem mais informações. É por isso que eles perseguem e se aproximam furtivamente de suas presas para impedi-las de coletar dados suficientes. Portanto, evoluímos a tendência de tomar decisões rápidas e cometer um tipo de erro mais provável que outro, sendo esse erro o falso positivo, que é a superstição. Isso é pensamento mágico. Assumindo que A está conectado a B. Verdadeiro padrão e não é, e você está errado. Essa é a base para encontrar falsos padrões como os de Deus. Agora, qual é a diferença entre o vento e um predador perigoso? O vento é uma força inanimada. Um predador perigoso é um agente intencional. E a intenção dele é me comer e isso não pode ser bom. Então, o que também fazemos, além de encontrar esses padrões significativos, é infundir neles uma agência. Ou seja, está vivo, é real, tem intenção e sua intenção não é boa. Então é melhor eu assumir que é real. E esta é a base do animismo e espiritismo e politeísmo e monoteísmo e a crença em anjos e alienígenas e demônios e espíritos e poltergeists e deuses. Deuses são agentes invisíveis que governam o mundo, controlam as coisas, criam e são os padrões usados para explicar as coisas. Todas as culturas em todo o mundo criaram crenças em deuses. Com esses intencionais, que são agentes intencionais? A civilização humana começou atribuindo propósito e propósito inteligente aos deuses associados ao Sol, à Lua, aos planetas, ao vento, à Terra, aos oceanos. Estima-se que houve mais de 1000 deuses diferentes ao longo da história da humanidade. Marte, deus da guerra, Poseidon, Thor e os outros deuses. O mais importante é que, em relação a esses deuses, todos vocês são ateus agora. A única diferença é que podemos discordar sobre isso. Mas 999, todos concordamos, foram descartados. E a razão pela qual eles foram descartados é que foram enterrados pelo avanço do nosso entendimento físico. A ciência funciona. E o fato de a ciência funcionar enterrou os deuses do vento, do sol e da lua. Como eu dizia, quando não chove, os agricultores não rezam mais por chuva. Em vez disso, eles consultam um meteorologista. E isso é uma coisa boa. No processo, a condição humana melhorou imensamente. E continuará a melhorar à medida que a ciência continua a enterrar o único Deus restante. O ponto é que nosso entendimento atual da natureza mudou. Aprendemos coisas. Mudou e se desenvolveu desde que as afirmações foram feitas por camponeses da Idade do Ferro que nem sabiam que a Terra orbitava o Sol. E, portanto, é natural que a ciência seja inconsistente com essas afirmações baseadas na ignorância. E não devemos reverenciar essas afirmações antigas como sagradas. Elas são ignorantes. E outra coisa importante neste Deus extra é que não há nada de especial em Jesus que o diferencie dos outros deuses ou de qualquer outro herói fictício, nesse caso. Primeiro de tudo, não há evidência empírica de que ele era divino. Nenhuma. Nesse sentido, ele compartilha com todos os outros deuses que já foram propostos. Os mitos associados a Jesus estão associados a todos os outros mitos. E a Bíblia, o mito do dilúvio, a epopeia de Gilgamesh, que foi escrita bem antes da Bíblia, exatamente a mesma.
O herói da Bíblia foi solicitado a criar uma arca e colocar todas as espécies duas a duas em 7 níveis. A mesma coisa. Nascimento virginal, nada de especial sobre Jesus. Bem, olhe para todos estes. Todos eles supostamente nasceram de virgens. De fato, a história de Dionísio, o deus grego do vinho, é muito similar à de Jesus. Ambos nasceram de uma virgem. Eles foram gerados pelo Rei dos Céus. Eles retornaram dos mortos, transformaram água em vinho. Na verdade, falaram sobre comer e beber a carne e o sangue do Criador. Eles foram considerados como um libertador da humanidade. Essa história foi contada repetidamente, e esta é apenas uma das representações mais recentes. Nada especial. E a ressurreição não é nada especial. O mito da ressurreição existe desde Osíris. Você sabe, Osíris era um dos principais deuses egípcios e costumava ser apenas os reis no Egito que seriam ressuscitados quando Osíris ressuscitava. Mas, eventualmente, no novo reino, qualquer um poderia ser ressuscitado com Osíris. Eu ia dizer com Jesus. Mas não importa se eles seguem os rituais religiosos corretos. A mesma bobagem agora. O ponto é que o fato de que essas crenças são de fato estão sendo destruídas está relacionado ao fato de que a crença depende não apenas do tempo, não apenas da história. E o fato é, francamente, que o número no mundo ocidental, pelo menos o número de pessoas que têm afiliações religiosas. A crença religiosa está diminuindo, mas depende da região. Se você nasceu nos Estados Unidos da América, provavelmente tem alguma crença na Bíblia. Jesus. Se você nasceu na Índia e é religioso, pode acreditar em Brahman, que se manifesta. Seu Ganesha. Se você é do mundo islâmico, acredita que o Alcorão é a palavra perfeita de Deus, e Maomé é o último profeta. É interessante que sua crença dependa de onde você é. O ótimo é que vivemos em um mundo onde as informações estão cada vez mais disponíveis. E por causa desse acesso global à informação, estamos vendo a religião diminuir porque as pessoas estão aprendendo que os mitos e mentiras que lhes foram ensinadas, quando aprendem sobre o resto do mundo, que outras pessoas acreditam em outros mitos e mentiras, que são inconsistentes com seus próprios mitos e mentiras. E é por isso que estamos vendo a religião morrer cada vez mais. Ainda há muitas perguntas em aberto. Desconhecemos muito mais sobre o universo do que conhecemos. Essa é a maravilha da ciência. Por isso, sou cientista. Porém, é intelectualmente preguiçoso parar de fazer perguntas e buscar explicações físicas, simplesmente dizendo que Deus fez isso. Isso é preguiça! Temos evidências, razão, lógica, racionalidade e métodos empíricos do nosso lado, enquanto nossos oponentes têm esperanças vagas e medos e... estão argumentando a favor de emoções que se agarram à existência por meros fios de espaguete emocional e ideológico, muito parecido com este tipo fornecido pelo monstro do espaguete voador, um dos muitos deuses igualmente irracionais, para os quais a ciência não se apoia. Mas primeiro quero começar esclarecendo a natureza da moção, porque a moção não é a ciência refuta Deus, é a ciência refuta Deus. E isso é muito importante porque você não pode refutar uma noção que é basicamente vaga e irrefutável. Eu não poderia. Não há como refutar a noção de que Deus não nos criou a todos há 15 segundos atrás, com as memórias dos comentários divertidos que ouvimos antes disso. Não há como podemos refutar isso. E é realmente importante reconhecer que essas noções infalsificáveis são infalsificáveis, como eu digo. Mas podemos perguntar, é racional esperar que isso seja provável? E esta noite eu quero enfatizar que 5 séculos de ciência demonstraram que Deus, essa noção vaga, não é provável. É irracional acreditar em Deus. Refutar Deus significa refutar várias afirmações baseadas na fé, não em evidências. 1, que Deus é necessário. 2, que há evidências para Deus. E 3, que essa crença é racional. E o ponto é que o progresso da ciência mostrou repetidamente que as respostas para todas essas 3 perguntas são não, 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 não. Agora, meu próprio campo científico é a cosmologia, e isso é um estudo da origem e evolução do universo como um todo. E é onde a ciência e a religião meio que se confrontam, e mitos de criação abundaram ao longo da história humana, e a ciência confronta esses mitos de criação.
Nossos oponentes, tenho quase certeza, argumentarão primeiro que um aspecto da ciência que talvez apoie a crença em Deus é a noção de que o universo parece ser ajustado para a vida. Eu ouço isso muito. E porque foi ajustado para que a vida pudesse existir, isso é um mal-entendido notável e, de fato, cósmico. É o mesmo tipo de mal-entendido que levou pessoas a crerem na criação especial da vida na Terra antes de Darwin. Parecia que tudo foi projetado para o ambiente em que vivia. Mas o que Darwin nos mostrou foi que uma simples proposição, ou seja, que há variação genética entre uma população combinada com seleção natural, significava que você não precisava de truques sobrenaturais, que de fato toda a diversidade da vida na Terra poderia surgir de uma única forma de vida por lei natural. Ele mostrou que era plausível com base nas evidências, mas não tinha certeza. Ele não conhecia os detalhes do DNA ou da replicação genética, mas mostrou que era plausível. E é onde estamos agora em relação à compreensão do universo. Quanto ao ateísmo, o ateísmo não é uma coisa. É somente a ausência de fé em Deus. É isso. Eu também sou um abigfutista. Eu sou um aufoista. Não é um sistema de crenças. Não há um conjunto de princípios. Isso é o que os ateus acreditam. É apenas no que não acreditamos. Simplesmente não acreditamos em Deus. Ponto final, é isso. Agora vamos falar sobre algo diferente. Se você não acredita em Deus, mas acredita, digamos, em direitos civis, liberdades civis, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos dos gays, direitos dos animais, você acredita que as pessoas devem ser tratadas igualmente perante a lei, e assim por diante, você provavelmente é um humanista, ou um humanista secular, ou um humanista iluminista, mas isso é irrelevante. Você pode ser um cristão e acreditar em todas essas coisas. Você pode ser um ateu e acreditar em todas essas, não importa. Isso é um non sequitur completo, não um argumento. Para nada. Porque não existe uma visão de mundo ateu. Acho muito improvável que exista um Deus. É impossível provar a inexistência de algo ou um negativo. Experimente seguir este experimento mental por um instante. Nos últimos, digamos, cerca de 10 mil anos, os humanos têm criado cerca de 10 mil religiões diferentes e cerca de 1000 deuses diferentes. Qual é a probabilidade de que Yahweh seja o único Deus verdadeiro e que Amun-Ra, Afrodite, Apolo, Baal, Brahma, Ganesha, Ísis, Mitras, Osíris, Shiva, Thor, Vishnu, Wotan, Zeus e os outros 986 deuses sejam todos falsos deuses? Assim como eu, vocês também não acreditam em Deus. Alguns de nós apenas vão um Deus além. A ciência enterrou. Deus sugere que há um Deus, há muitos deuses. E a ciência enterrou todos eles.